aqui, porque o Mário Filho foi muito importante. Foi ele que lutou para o Maracanã ser gigante, porque naquela época eles queriam um estádio menor, um estádio de 60 mil pessoas. Portanto, gente, isso aqui é rasgar a história. E agora cabe ao governador, que está no colo do governador. Se o governador vai querer ficar bem na Alerj, ficar bem ali com o presidente da Alerj, que é influente, um importante deputado, ou se ele vai jogar a história do Rio de Janeiro. Fala, nação rubro-negra, temos novidades aí sobre a possível paralisação do futebol no Brasil. Edmilson Ávila, um jornalista, no meio do programa lá na Globo, rasgou a lei aí por achar um absurdo essa mudança do nome do Maracanã. Vocês já viram aí e eu vou comentar sobre isso também, tá bom? Em relação ao Hugo Souza, para vocês terem uma ideia sobre aquilo que eu falo, que o Tite vai fazer de tudo para destruir o time do Flamengo, até o Hugo Souza estava na lista de pré-convocados aí para o próximo jogo da seleção brasileira. Um absurdo. E você colocaria o nome do seu filho de Arrascaeta? Vamos falar sobre isso, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora sobre a possibilidade de paralisação aí do futebol no Brasil. 40 clubes, eles se manifestaram em relação a querer ou não querer a paralisação, e também o sindicato dos atletas aí de futebol, né, dos jogadores de futebol, também se manifestou a favor da continuidade do futebol no Brasil todo, né? Primeiro eu vou trazer a notícia aí do sindicato dos atletas de futebol, que foram a favor. 80% dos atletas querem a continuidade aí do futebol e acreditam que o protocolo que está sendo seguido, testagem em todos os jogos, está sendo eficiente. Então, os atletas também aprovam a continuidade, como dos 40 clubes aí, 20 da Série A e 20 da Série B foram consultados, apenas 2 clubes desse não quiseram aí a continuidade, que foi a Chapecoense e também o Brasil de Pelotas. O restante de todos os clubes quiseram sim a continuidade do futebol. Então é mais aí um argumento que a CBF tem para refutar o desejo do Ministério Público de paralisar o futebol em todo o Brasil, né? Galera, eu sempre falei isso aqui, não é só em relação à continuidade do futebol para a gente ver porque a gente gosta, mas é um lado psicológico também das pessoas que ficam em casa. Já que está tendo lockdown em vários lugares do Brasil, as pessoas estão tendo que ficar dentro de casa, pelo menos o futebol é uma válvula de escape para a gente poder descarregar o nosso estresse, os nossos problemas do dia a dia. Muito torcedor coloca a semana inteira a expectativa em cima de uma partida apenas do time do Flamengo. E aí, tendo a paralisação do futebol, também aumenta o registro aí de problemas psicológicos, né, das pessoas que estão em casa. Pelo menos tem como se distrair com o futebol. E aí, o Sindicato dos Atletas e também os 38 clubes da Série A e Série B, apenas esses 2 que eu citei para vocês, não quiseram a continuidade. Eu acredito que o futebol não vai mais ser paralisado e vai ter uma continuidade aí, pelo menos nos estaduais, né, que não precisa fazer viagens longas, mas vamos ver o que as autoridades aí elas vão fazer, qual vai ser o resultado aí desse pedido do Ministério Público e também desses argumentos aí da CBF, né? Agora vocês imaginam o estrago que o Tite não vai fazer quando puder convocar os atletas aí para a seleção brasileira. O Hugo Souza, por incrível que pareça, estava na pré-lista aí de convocados para esses jogos que foram adiados da seleção brasileira pelas eliminatórias, né? Galera, imagina o estrago, eu já venho falando isso há muito tempo, imagina a quantidade de jogadores do Flamengo que o Tite
não vai convocar aí para a próxima convocação da seleção brasileira. É pra gente realmente ficar assustado, cara. Ver que até o Hugo Souza estava nessa pré-lista. Imagina se ele convoca o Hugo Souza. A gente ia ficar com quem no gol? Somente com Gabriel Batista. Diego Alves está contundido. O Hugo Souza estaria na seleção. Ficaríamos com um goleiro só. Teremos que puxar da base. Agora você imagina que ele não vai chamar aí de jogador no meio de campo. Então é complicado essa situação. A gente tem que ficar de olho mesmo, porque o Tite está com intenções aí maléficas para o time do Flamengo em relação a convocações. Eu estou vendo aí uns 5 jogadores mais ou menos do Flamengo convocados. Espero que eu esteja errado, queria saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários. O jornalista, né, da Globo estava ao vivo fazendo, aí vocês já viram as imagens, né? Fazendo o RJTV, que é o jornal local aqui do Rio de Janeiro, né? E surpreendeu a todos em relação aí ao Maracanã, essa mudança do nome do Maracanã que os deputados aprovaram, né? Em caráter de urgência, para se passar a chamar agora, parar de ser Mário Filho, estádio Mário Filho, e passar a ser chamado Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Meu irmão, isso deixou a maioria das torcidas do Rio de Janeiro indignadas, jornalistas indignados, e o Edmilson Ávila, ele leu os argumentos aí dos deputados e rasgou no meio do programa, conforme vocês viram aí, jogou para cima essa lei, porque realmente é uma vergonha, está causando ojeriza em muita gente. Espero que o governador do Rio de Janeiro, vendo toda essa repercussão, não dê uma canetada e aprove aí a mudança do nome do estádio Mário Filho para Rei Pelé, né? O apelido do estádio Mário Filho é Maracanã, é conhecido como Maracanã, vai continuar sendo conhecido como Maracanã, mas não adianta, cara, homenagear o Pelé. Ele fez o que pelo Maracanã? Se não fosse o Mário Filho, o estádio do Maracanã teria capacidade para 50 mil pessoas. Ele que lutou para ter aí o estádio do Maracanã no local que é, lá na Tijuca, e também ele lutou pelo tamanho do estádio, por ser o maior estádio do mundo. Ele conseguiu, na época, com que as obras fossem bem maiores, né? Jornalista, um dos melhores jornalistas de todos os tempos, esportista, fez muito pelo Rio de Janeiro, pelo estádio do Maracanã. Não tem nada a ver botar estádio Rei Pelé, isso aí está causando revolta, e com certeza, se houver aprovação aí, vai ter muito protesto, e o governador está de olho nisso. Então espero que o governador dê uma canetada e não sancione essa lei. Nação Rubro-Negra, uma curiosidade, né? Você botaria o nome do seu filho de algum jogador para homenagear aí algum atleta do time do Flamengo? Foi isso que o Lucas, né, fez com o seu filho recém-nascido lá de São Gonçalo. Ele pegou e botou, homenageou o nosso craque, o nosso meio de campo aí, que sempre tem visões incríveis durante o jogo, consegue mandar bolas incríveis para os atacantes, né? Que é o Arrascaeta. O torcedor botou o nome do filho de Joaquim Arrascaeta, lá de São Gonçalo. São Gonçalo, terra boa, né? Agora temos aí mais um Arrascaeta no Rio de Janeiro, agora em São Gonçalo, né? Bela homenagem aí para o Arrascaeta, mas eu queria saber a opinião de vocês. Colocariam o nome do filho de vocês para homenagear algum atleta? Mas não adianta ser Arthur. Arthur, todo torcedor do Flamengo coloca, né? É um nome normal. Mas Arrascaeta, vocês colocariam no filho de vocês se tivesse aí para homenagear? Coloca aqui nos comentários essa curiosidade, né? Bem legal essa situação. A torcida do Flamengo é muito criativa, né? E agora o pai aí foi criativo botando o nome de Arrascaeta no filho. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!